bem com vocês? Eu sou a professora Andressa. Sejam todos muito bem-vindos! Então hoje daremos continuidade às nossas aulas sobre sensores e atuadores. Vocês lembram que nas aulas passadas nós vimos sobre os sensores do Ludobot, que foram diversos tipos de sensores, e demos início aos sensores do nosso kit EV3. Eu trouxe aqui para relembrarmos um pouco do que vimos nas aulas anteriores. Então aqui vocês podem observar na imagem que eu trouxe o nosso kit EV3 com o reconhecimento de cor, no modo cor do sensor Color. E agora nós iremos ver a mesma montagem executando uma programação um pouco diferente do que vimos nas aulas anteriores. Vamos conferir? Então vamos relembrar um pouquinho do que vimos nas aulas passadas. Então lembrem que quando ao posicionar o meu bloco em frente ao sensor Color, ele vai identificar a cor e vai pronunciar o nome da cor em inglês. Então vamos relembrar. Observem. Red, vermelho. Blue, azul. Green, verde. Yellow, amarelo. Agora eu vou colocar a outra programação. Vocês sabiam que o EV3 ele pode armazenar diversas programações e você pode escolher apenas por esses botões? Então eu vou colocar a nova programação que nós iremos ver agora a diferença. Então vou colocá-la aqui. Então agora eu vou posicionar o meu EV3 para realizar o movimento. Então quando ele identificar a cor verde, ele se movimentará para frente e quando ele identificar a cor vermelha, ele se movimentará para trás. Então, vou posicioná-lo aqui na diagonal para vocês verem melhor. Então, vamos ver. Observem. Verde. E agora vou posicionar a cor vermelha. Vamos ver novamente? Vocês viram que ele tem o sensor bem sensível à cor, certo? Dependendo do ambiente da luz, ele pode confundir as cores também, porque esse sensor é um sensor bem sensível. E vocês também observaram que quando ele leu a cor, ele pronunciou o nome da cor e realizou o movimento. E agora nós iremos ver um vídeo que eu gravei para vocês, passo a passo de como realizar essa programação, identificando as cores e realizando os movimentos. Vamos conferir? Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos ver uma programação de identificação de cores e também de movimento. Então aqui vocês podem ver o lobby do programa do EV3. Nós iremos em Arquivo, Novo Projeto, Programar e vamos colocar em Abrir. Aqui vocês podem ver que nós temos esse bloco aqui do Play e ele é igual a bandeirinha verde que utilizamos no nosso Ludobot. Ele é sempre necessário para iniciarmos a nossa programação. Então aqui embaixo nós temos acesso a todos os blocos que podemos utilizar nas programações. Mas nós iremos iniciar esta programação com o bloco ciclo. Por que ciclo? Lembram lá do bloco do Ludobot, que é sempre que ele cria uma condição de ciclo? Este bloco representa a mesma coisa. Para darmos continuidade à nossa programação, nós iremos utilizar agora o bloco de comutação. O que significa comutação? Significa troca e movimento. Então, o que nós iremos fazer? Vocês podem observar que eu coloquei o bloco de comutação dentro do bloco do ciclo, porque eu quero que ele execute sempre o que eu vou colocar aqui dentro. Para começarmos com o bloco de identificação de cores, precisamos alterar o nosso sensor.
Então, iremos utilizar o sensor de cor e medida cor. Então, este é o primeiro passo. Agora, nós iremos alterar aqui para vermelho, porque nós queremos que o nosso EV3 identifique a cor vermelha. E para isso, eu irei utilizar um bloco de som, para que quando ele identifique a cor vermelha, ele produza o red, o som do vermelho em inglês. Então, vou aqui selecionar. Vocês podem observar que tem diversas possibilidades de sons dentro do nosso EV3. E aqui eu irei colocar o red. Dando continuidade, irei colocar agora outra cor. Vamos colocar o verde. E vamos fazer o mesmo processo. Irei trocar aqui para o som green, que é verde em inglês. Agora, nós temos a cor vermelha e o verde. Então, ele irá identificar essas cores e irá realizar a fala. Mas eu quero adicionar mais cores. Então, eu venho aqui em mais e vou adicionar mais um bloco de som e uma cor. Vamos colocar agora o yellow, o amarelo. Então, vou selecionar aqui a cor yellow. E quero mais um bloco novamente para colocarmos o blue. Então, vou novamente adicionar e vou adicionar o bloco de som e selecionar o blue, que é azul, e a cor azul. Muito bem, agora a nossa parte de identificação de cores e sons está ok. Mas e se eu quiser adicionar um movimento? Então, eu vou escolher aqui, ó, o motor grande e irei colocá-lo ao lado do som. Nós iremos trabalhar aqui com rotações. Então, ele vai andar na velocidade 50 e vai rotacionar uma vez. Então, as rodas vão dar um giro somente. Mas eu vou programar outra numeração aqui para que ele ande um espaço maior por um tempo maior. Então, vamos colocar aqui duas rotações, para que ele ande um espaço um pouquinho maior. E vamos repetir novamente, colocando o motor e a rotação. Então, vou adicionar aqui todos os blocos referentes ao motor grande. E agora eu quero assim, se ele identificar a cor vermelha, ele falará red e andará para frente. Mas eu quero que quando ele identifique a cor verde, ele ande para trás. Então, eu vou selecionar aqui menos 50 para que ele ande para trás. E vou colocar a rotação número 2. Agora, quando ele identificar a cor amarela, vou colocar 50 e a rotação 2, que fará com que ele ande para frente. E aqui no azul vou colocar menos 50 e a rotação 2, que ele irá andar para trás. Está pronta a nossa programação do EV3 identificando cores e movimento. Então, vocês podem ver que é muito fácil de mexer neste programa. Ele é bem intuitivo. Vocês podem observar pelos desenhos e também pelas legendas que aparecem ao passar a seta pelos blocos. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima! Vocês viram que essa programação não foi tão difícil. E ela também lembra a programação do nosso Ludobot. Vocês viram ali que o primeiro bloco com o play é exatamente o nosso bloco de bandeirinha verde. Ele é um programa bem intuitivo, mas ele também dentro do lobby ali tem alguns tutoriais para iniciar de forma mais fácil a programação e o conhecimento dos blocos. E dando continuidade aos nossos sensores, o Sensor Color ele possui 3 modalidades. O modo de cores que acabamos de ver e agora vamos conhecer os outros 2. Acompanhem na tela.
O sensor color na função Reflected Light Intensity Mode, modo intensidade da luz refletida, mede a intensidade da luz refletida a partir de uma lâmpada vermelha. Ele utiliza uma escala que vai de 0, muito escuro, até 100, muita luz. E dando continuidade, o modo de intensidade da luz refletida permite que o seu robô possa ser programado para se mover por uma superfície branca até detectar uma linha preta. Então, como que ele funciona? Ele, com esse sensor refletindo a luz vermelha, pode identificar uma linha preta num ambiente, numa superfície branca. Então, eu trouxe aqui esta montagem para nós vermos na prática. Vamos conferir? Então, antes de vermos ele na prática, vamos ver o que eu utilizei para a sua montagem. Então, observem aqui. Aqui eu tenho o cérebro do nosso EV3. Aqui eu tenho rodas, tenho eixos, tenho também conectores, vigas. E o nome dessas duas peças aqui, ó, maiores, são os motores grandes, porque o nosso kit EV3 ele tem dois tipos de motores, esse grande e um motor médio. Isso vocês também puderam ver lá no vídeo da programação, quando eu selecionei o tipo de motor. Então, é muito importante se atentar a isso. E aqui nós temos o nosso sensor color, já no modo de luz refletida. Vocês estão vendo aqui a luzinha vermelha? Temos também outros conectores e os nossos cabos que emitem a programação para os motores e também para o sensor. Então, agora vamos ver ele em prática. Então, vou dar aqui para iniciar. E lembrem que eu falei que ele iria estar no ambiente branco e iria reconhecer a linha preta. Então, vamos ver isto em movimento. Olhem só que bacana. Viram que ele estava na superfície branca e logo já identificou a linha preta. Vamos ver novamente? Percebam que ele realiza esse zigue-zague para identificar a linha preta e o ambiente na superfície branca. Por isso que ele fica fazendo este zigue-zague. Viram que bacana? E agora veremos a última função do nosso sensor color. Acompanhem comigo. Na função Ambient Light Intensity Mode, modo intensidade da luz ambiente, o sensor color mede a força da luz solar que entra pela janela e a luz de uma lanterna. O sensor utiliza uma escala que vai de 0, muito escuro, até 100, muita luz. Dando continuidade, isso significa que o seu robô pode ser programado para disparar um alarme quando o sol nascer pela manhã ou interromper uma ação caso as luzes se apaguem. A taxa de amostra do calor sensor é de 1 kHz. Então, esse modo ele identifica a claridade do ambiente. É muito parecido com aquele sensor do Ludobot que vimos quando nós colocávamos a folha preta na frente do sensor e as luzes se acendiam. Aqui no caso é ao contrário. E dando continuidade aos sensores do nosso EV3, nós veremos um sensor que também é muito utilizado, o sensor touch. Acompanhem comigo na tela. O sensor de toque possui a função de perceber quando o seu botão vermelho é pressionado e liberado. Ele pode ser programado em 3 condições: pressionado, liberado e liberado ao mesmo tempo. Então, o sensor touch,
Ele é muito parecido com o sensor crash que vimos do kit Ludobot. Ele tem aquele botãozinho e ele também funciona da mesma forma do kit Ludobot, tanto pressionado e solto, ou várias vezes, vários toques. E dando continuidade, nós veremos também um sensor muito importante, que é o sensor de rotação. Vejam lá. Sensor de rotação. É um sensor digital que percebe o movimento rotacional em um único eixo. Quando programado, ele pode detectar a taxa de rotação em graus por segundo no movimento em que o robô executará. Então, esse sensor de rotação, ele remete ao sensor giroscópio lá do nosso kit Ludobot. Ele age tendo as mesmas funções. E agora nós iremos ver uma montagem onde nós iremos conferir sobre o sensor touch, o de toque, e sobre o sensor de rotação. Vamos conferir? Então aqui eu realizei essa montagem para mostrar os sensores de toque, nós temos dois aqui, e nós temos o sensor de rotação embaixo aqui da minha plataforma. Observem aqui, ó. Nós temos o sensor de rotação. Então, aqui nesta montagem eu tenho o meu cérebro do EV3. Vocês podem ver também que ele já está ligado, a luzinha verde significa que ele está ligado. Aqui eu possuo algumas programações que já estão aqui armazenadas. Também utilizei engrenagens, viga. E aqui nesta montagem eu utilizei um motor médio. Então, como que vai funcionar? Eu vou selecionar aqui a programação e ao pressionar o sensor de toque, essa minha plataforma irá se levantar. E ela fará um som que vai demonstrar que o giroscópio identificou que mudou a posição, porque ele está preso a essa plataforma. Após, eu irei pressionar de novo este sensor de toque e ela irá voltar. E ele emitirá outro som, mostrando que mudou também a sua posição. Então, vamos conferir? Observem lá. Vou apertar o meu sensor touch de toque. Observem que ele se movimentou e fez o barulho. E agora ele voltou novamente. Observaram que ele fez dois sons, porque quando ele chegou até aqui, o sensor de rotação identificou uma posição diferente. Quando ele voltou novamente, ele emitiu um outro som. Vamos ver novamente? Agora novamente. Eu programei estes dois sons para vocês verem e identificarem que o sensor de rotação percebeu posições diferenciadas. E agora, dando continuidade, nós veremos sobre outro sensor muito importante no nosso kit EV3, o sensor ultrassônico. Acompanhem comigo na tela. O sensor ultrassônico digital EV3 gera ondas sonoras. Quando programado, realiza a leitura das ondas sonoras para detectar e medir a distância dos objetos à sua frente. E é claro que eu não podia deixar de trazer uma montagem para vocês também, utilizando o sensor ultrassônico. Então, vou explicar quais peças eu utilizei e como ele funciona. Então, aqui eu tenho a minha montagem, o sensor ultrassônico, percebam que ele já está ligado aqui. Nós utilizamos também um motor grande para esta montagem, o nosso EV3, vigas, conectores, eixo, engrenagens aqui também e as rodas. Então, como que vai funcionar esta montagem? Eu vou colocar aqui a minha programação e ele irá andar até que ele encontre um objeto.
Lembram que ele detecta por ondas sonoras? Então, quando eu estiver com a mão próxima, ele irá parar até um pouco antes. Então, vamos conferir como funciona? Vou posicioná-lo aqui. Percebam, e agora, ó, ele identificou que há um objeto na frente dele e parou. Vamos ver novamente? E vocês podem até observar também que, além de identificar, ele ainda deu uma rezinha. Vamos ver mais uma vez? E a questão da velocidade também eu programei para que ele andasse, se movimentasse mais devagar. Então, vamos ver. Viram que bacana? E agora nós iremos entrar finalmente em atuadores. Vamos conferir? Acompanhem comigo na tela. Possuem esse nome pois atuam no ambiente, sempre ligados a uma ação, a realização de um trabalho. O funcionamento de um atuador é muito parecido com o funcionamento de um sensor, pois este transforma uma forma de energia em outra, mas o atuador faz o mesmo caminho, só que ao contrário, inverso. Então, o que esse slide está querendo dizer aqui para a gente? Que ao invés de transformar partes de grandeza física em um sinal elétrico, o atuador transforma um sinal elétrico em uma grandeza física. Então, ele transforma esse movimento em uma ação. E dando continuidade, segundo Brugnari e Maestrelli 2010, os atuadores atendem a comandos que podem ser manuais ou automáticos, ou seja, de qualquer elemento que realize um comando recebido de outro dispositivo, com base em uma entrada ou um critério a ser seguido. Então, vamos relembrar um pouquinho. Os sensores são responsáveis pela detecção de algum fator externo físico e os atuadores responsáveis pela ação. Então, ali vocês puderam ver que os sensores são responsáveis por fatores externos e os atuadores por fatores internos. Vamos dar continuidade. Os olhos de uma pessoa podem ser considerados sensores, pois não é possível iluminar o ambiente ou mover algum objeto com eles. Os músculos são os atuadores do corpo humano, pois respondem ao comando do cérebro e de se movimentar. O corpo humano possui diversos sensores e atuadores. Dando continuidade, existem diversos tipos de atuadores e pode-se destacar entre eles aqueles de luz, que alteram a luminosidade do ambiente, exemplo, lâmpadas, e temperatura, que alteram a temperatura do ambiente, exemplo, resistência do chuveiro, forno, ar-condicionado e etc. Então, nós também temos o som, que produzem som, exemplo, buzinas, campainhas e alto-falantes. Nós temos também a força e movimento. Geram movimento, como por exemplo, motor, pistão e etc. Então aqui eu trouxe uma imagem para facilitar o entendimento de vocês sobre os atuadores. Então aqui nós iremos relacionar com o corpo humano. E nós temos ali que malha fechada é o nome dado a todo o ciclo realizado. Então aqui eu vou demonstrar esse ciclo para vocês e para que vocês compreendam sobre os atuadores. Então vamos supor que os olhos são os sensores do nosso corpo, certo? É com eles que nós identificamos tudo que está ao nosso redor. Supondo que você está ali de frente para a rua, querendo atravessar a rua para sentar naquele banco ali ao lado. A primeira coisa que você vai fazer é olhar para os lados para ver se não vem algum veículo para que você possa atravessar a rua. O seu olho é o sensor, então ele irá perceber o seu entorno
irá emitir um sinal para onde? Para o cérebro. E, a partir disso, quando ele emite o sinal, o cérebro pensa: se não está vindo nenhum veículo, eu vou poder atravessar a rua. Então, as minhas pernas começarão a se movimentar. No caso aqui, as minhas pernas são os meus atuadores, pois percebam que o olho, o sensor, identificou o entorno, emitiu para o cérebro o sinal de que estava tudo bem, o cérebro processou esta informação e passou para as minhas pernas, que fez com que atuassem e se movimentassem. Dando continuidade, os atuadores de movimento podem ser atuadores hidráulicos, atuadores pneumáticos e atuadores eletromagnéticos. Então aqui nós iremos conhecer um pouquinho de cada atuador. Observem na tela. Atuadores hidráulicos utilizam um líquido à pressão para movimentar as partes do robô. São utilizadas nas indústrias para operar grandes cargas, podendo exercer ações como empurrar, esmagar ou levantar peso. Os atuadores utilizam a energia hidráulica em bombas, motores, válvulas e entre outros. Esta energia hidráulica pode ser gerada manipulando a pressão de líquidos existente no atuador, gerando a energia necessária para realizar uma determinada tarefa. Então, os atuadores hidráulicos, eles utilizam algum líquido para gerar movimento. Mas e os atuadores pneumáticos? Vamos ver como funciona? Utilizam a pressão do ar para movimentar o robô. São mais baratos que os hidráulicos, sendo usados em robôs de pequeno porte. Oferecem baixa precisão, executando operações simples. Então, os hidráulicos vêm já de hidro, né? Já remete à água, e pneumático de ar. Então, vamos conferir mais algumas atuações dos pneumáticos. O termo pneumático vem do grego pneumos ou pneuma, que significa sopro, respiração. A energia pneumática provém da compreensão do ar atmosférico em um reservatório, transformando em ar comprimido a uma dada pressão de trabalho. Então aqui eu trouxe para vocês uma montagem para conferirmos melhor como funcionam os atuadores pneumáticos. Então aqui eu trouxe um braço para representar os atuadores pneumáticos. Então aqui vocês podem observar que eu utilizei vigas, utilizei conectores e utilizei também um cilindro de pressão de ar comprimido. Então, como que vai funcionar? A minha mão vai se movimentar aqui, ó, o dedão, através da pressão do ar. Então, aqui eu tenho um medidor de pressão do ar e aqui é onde eu vou bombear este ar para movimentar a minha mão. Aqui eu tenho uma pequena válvula que irá liberar o ar comprimido para o outro compartimento, fazendo com que ele se movimente. Então aqui agora vou começar a pressionar aqui, vocês poderão ver já a setinha aumentando aqui no medidor e agora vou liberar. Percebam que quando eu liberei, ele já executou o movimento. Agora vamos fazer novamente para fechar. Observem lá. Mais uma vez. Então aqui, ó, estou emitindo bombeando o ar, ó, que passa tanto por esse medidor de pressão e que chega até aqui. Então agora vou liberá-lo novamente. Então é assim que funcionam os atuadores pneumáticos, através do ar comprimido. E agora nós iremos ver outro atuador, os atuadores eletromagnéticos. Acompanhem comigo na tela.
utilizam a energia produzida por motores elétricos ou músculos artificiais. São os mais utilizados em robôs de pequeno e médio porte. Entre suas principais vantagens está o fato dos motores elétricos, quando são associados aos sensores, podem ser empregados para o controle da força e a posição do robô. Eles permitem que os movimentos do robô sejam controlados e programados por sinais elétricos. Então, aqui no caso dos atuadores eletromagnéticos, eles são movimentados por motores. E nós podemos fazer essa associação aos nossos músculos para que vocês compreendam melhor sobre o que são os atuadores. E eu trouxe aqui também um outro braço robótico, com o nosso kit EV3 para mostrar para vocês essa ação dos atuadores. Vamos conferir? Lá no início do ano, nós vimos esta montagem, mas hoje nós veremos ela com uma perspectiva completamente diferente, pois nós iremos analisar as questões dos sensores e também dos atuadores, do movimento. Então aqui vocês podem observar que nós temos um sensor color, já utilizando a luz vermelha. E aqui esta pecinha vai se movimentar, fazendo com que tampe a luz do sensor. Isso identificará para o sensor e auxiliará no movimento do braço. Então, quando a peça bloquear a luz aqui, fará com que se movimente novamente. Então, vamos vê-lo em atuação? Então, vou posicionar a peça aqui. Vou selecionar a direção que eu quero. E agora ele irá pegar a pecinha e colocá-lo na frente. Agora vou colocá-lo para cá. Vamos ver mais uma vez. Vocês perceberam que ao clicar aqui nas teclas do EV3, eu pude direcionar o sentido do meu braço e esse sinal que eu mandei aqui foi emitido, fazendo que os atuadores exercessem esse movimento. Vamos ver mais uma vez? Então, vou posicioná-lo aqui, vou selecionar a direção. Vocês viram aqui, ó, essa pecinha em movimento fazendo com que o sensor color identificasse para auxiliar no movimento do braço? Vamos ver novamente mais uma vez aqui. E agora peço que vocês reparem nesta parte aqui da montagem. Viram que interessante? Então vamos ver que peças utilizamos para essas montagens? Então aqui, ó, vocês podem observar que nós temos um motor médio. Lembram que eu falei que tinha um motor grande e um motor médio? Este é o motor médio. Aqui utilizamos vigas, engrenagens para fazer a movimentação do nosso braço. Utilizamos mais vigas, mais conectores, o nosso sensor color, e aqui eu tenho também um motor grande para fazer o movimento do braço para cima, para baixo. E aqui também, ó, vocês vão poder ver que eu tenho outro motor grande e aqui também tem um sensor de toque. Por que tem um sensor de toque? Porque essa peça aqui, ela rotaciona e faz com que acione o sensor de toque para que o braço volte a realizar o movimento. Então, ele se movimenta, pega a pecinha, aciona o sensor de toque e volta para colocá-la em outra posição. Aqui também nós utilizamos os cabos para conectar ao meu cérebro. E agora nós iremos ver os atuadores do nosso Ludobot.
Lembram que eu expliquei que os atuadores eles possuem som, movimento e luz? Então, nós iremos conferir agora no nosso kit Ludobot. Então, eu trouxe aqui para vocês já a nossa montagem e aqui eu trouxe já ele ligado. Então, um dos atuadores é as luzes. E vocês poderão observar que quando ele se movimentar para frente, ele tem uma cor e para trás outra cor. E parado na cor vermelha. Vamos ver novamente essa mudança de cores? Então, observem lá. Para frente no rosa, para trás no azul e parado no vermelho. Mas outro atuador do nosso Ludobot é o som, isso mesmo. Então, vamos ouvir agora a música que ele irá emitir? Observem. Este som é um atuador. E também outro atuador do nosso Ludobot é o movimento. Vamos ver agora os três funcionando junto? Então, nós iremos observar as luzes, o movimento e o som. Então, vamos ver lá. O movimento, as luzes se movimentando e o som. Isso tudo são os atuadores do nosso Ludobot. Então, agora nós iremos ver os atuadores do nosso kit EV3. Eu trouxe uma montagem aqui para vocês para demonstrar esses atuadores. Então, observem aqui, ó. O EV3, ele também tem a sua luz. Nós podemos configurar aqui na programação para que mude a luz do display aqui do cérebro. Aqui nós temos o sensor ultrassônico, temos também 2 motores grandes. Aqui nós temos um sistema de correia, então o motor vai transmitir o movimento para a correia e fará com que os outros se movimentem. E aqui também nós temos vigas, temos conectores para dar sustentabilidade ao nosso sensor ultrassônico. Então, como que funciona essa programação? Eu programei o nosso robô para que ele andasse para frente e quando identificasse algum objeto, ele vai falar o nome dele e vai andar um pouco para trás. Lembrando que os atuadores são o movimento, o som e a luz. Então, vamos vê-lo em funcionamento? Então, agora vou posicioná-lo aqui no canto para que ele execute o movimento. Vou utilizar também o meu passador de slides para dar a distância para que ele pare e volte. Lembrando que a sequência é que ele se movimente, pare quando identificar um objeto e fale o seu nome e depois retorne o percurso. Vamos conferir então? Observem lá, ó. Vamos vê-lo novamente em funcionamento? Vocês viram que ele falou o nome dele? Vamos tentar ouvir mais uma vez? EV3. O que significa isso? EV3, que é o nome do nosso robô. Lembrem que o sensor ultrassônico, ele mede as distâncias. Na minha programação, eu coloquei para que ele identificasse um objeto antes de 10 centímetros. Mas nós podemos mudar isso dentro das programações e podemos colocar uma distância maior ou uma distância menor. E agora vamos rever as montagens dessa aula? Vamos relembrar então sobre os sensores do nosso kit EV3? O primeiro que nós vimos foi o Sensor Color, que ele possui 3 modalidades. A primeira modalidade que eu mostrei para vocês foi a identificação de cores,
o modo color. Então aqui, ó, quando ele identifica na minha montagem a cor, ele fala a cor em inglês. Então, no caso, blue, azul, vermelho, amarelo e verde. Então, este é um meio do Sensor Color executar a programação identificando as cores. Nós temos também o modo de intensidade da luz refletida. Lembram que ele consegue discernir de uma superfície branca e identificar uma linha preta. Vocês podem até inclusive observar aqui a luz vermelha refletindo na superfície branca. Nós vimos também outro meio de acordo com o Sensor Color, que é a sensibilidade da luz, que ele identifica se o ambiente está claro ou escuro. Nós vimos também sobre os sensores touch, que é de toque, e vimos também o sensor de rotação. Vamos ver novamente em funcionamento? Lembrando que ele vai emitir um som quando ele sentir que mudou de posição. Então, observem lá, ó. Novamente. Então, ele emitiu esses sons porque o nosso sensor de rotação identificou que mudou de posição. Lembrem-se que ele mede em graus e isso você também pode adequar na sua programação. Nós vimos também o sensor ultrassônico, que consegue medir distâncias de outros objetos. Vimos também sobre os atuadores, que são as luzes, os sons e os movimentos. Então, essas foram as montagens da aula de hoje. E se você tiver algum material, alguma coisa que você queira contribuir com a nossa aula, você pode estar enviando para o e-mail robotica@curitiba.pr.gov.br. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau! Em uma área de 4.435 metros quadrados, é um espaço inédito no Brasil, dedicado à educação para a prática agrícola sustentável em ambientes urbanos. O local reúne os mais modernos métodos de plantio de alimentos saudáveis sem agrotóxico. Energia solar. 72 módulos fotovoltaicos fornecem energia elétrica com potencial de geração de 30 megawatts por ano. Captação de água da chuva, sistema de captação e reservatórios com capacidade de 25 mil litros que abastecem o sistema de irrigação. Banco de alimentos, evita o desperdício de alimentos conectando doadores e entidades sociais e também recebe os alimentos produzidos na fazenda urbana. Cozinha Escola. Espaço para aprendizado no preparo, conservação, higienização, aproveitamento integral e aspectos nutricionais dos alimentos. Compostagem e vermicultura, ensino de técnicas de decomposição de material orgânico que colabora com a redução do lixo e obtenção de adubo para a agricultura. Estufas, replicação de espécies, triagem de mudas e cultivo protegido para espécies mais exigentes em condições climáticas. Floresta, sistema que reúne as culturas de importância agronômica em consórcio com as plantas que integram a floresta. Um sistema agroflorestal é um sistema de plantio de alimentos que é sustentável e ainda faz a recuperação vegetal e do solo. Paisagismo produtivo, jardim onde plantas comestíveis ornamentais